O impacto dos casos de abuso sexual nas testemunhas de Jeová, os julgamentos em Montana e as implicações legais. Sejam muito bem-vindos ao canal História de Lealdade. Nos últimos anos, as testemunhas de Jeová têm enfrentado uma série de acusações graves relacionadas a abusos sexuais cometidos por membros da organização, o que gerou uma série de processos legais e debates sobre a responsabilidade da liderança da religião em tais casos. Um dos estados onde esses casos tiveram maior destaque foi Montana, onde vários processos legais questionaram a resposta da organização e sua política interna sobre como lidar com acusações de abuso sexual. Muitas dessas alegações envolvem a acusação de que a liderança da organização ignorou, minimizou ou até encobriu os abusos, além de tomar atitudes que dificultaram as vítimas de denunciar os agressores ou procurar apoio fora da organização. Este vídeo irá explorar os casos específicos que ocorreram em Montana, detalhando as acusações, o processo judicial e o impacto de tais práticas na sociedade, especialmente em relação à forma como as vítimas e suas famílias foram tratadas durante o processo de denúncia. Através desse vídeo, buscamos entender a complexidade dos julgamentos e as implicações que esses eventos têm para a liberdade religiosa e os direitos das vítimas. As Testemunhas de Jeová, como muitas organizações religiosas, têm uma estrutura hierárquica rígida, onde os membros são incentivados a resolver seus conflitos e problemas internamente, dentro da organização. No entanto, nos últimos anos, diversas denúncias de abusos sexuais cometidos por membros da organização começaram a vir à tona. Em muitos casos, essas denúncias foram feitas por vítimas que alegaram ter sido abusadas por outros membros ou, em alguns casos, por líderes da organização. O que torna esses casos ainda mais graves é o que foi descrito por algumas vítimas como uma cultura de encobrimento, onde os líderes da organização teriam minimizado ou até ignorado os abusos, pedindo que as vítimas resolvessem as questões internamente e, em muitos casos, impuseram sanções àqueles que tentaram denunciar os abusos fora da comunidade. Em muitos casos, as vítimas alegaram ter sido desestimuladas de levar o assunto à polícia, com a organização insistindo que as questões fossem tratadas exclusivamente pelos anciãos, líderes religiosos da congregação. Essas acusações geraram investigações em diversos países e estados dos Estados Unidos, incluindo Montana, onde houve uma série de julgamentos envolvendo a alegação de abuso sexual e a responsabilidade da organização em lidar com essas acusações. Em Montana, como em outras localidades, o tribunal teve que lidar com uma questão complexa. Até que ponto as testemunhas de Jeová poderiam ser responsabilizadas pelos abusos cometidos por membros da organização, especialmente quando havia alegações de que a liderança falhou em agir adequadamente para proteger as vítimas? A decisão judicial foi emblemática, pois determinou que a organização poderia ser responsabilizada por não ter cumprido as obrigações de garantir um ambiente seguro para seus membros e por permitir que práticas internas impedissem a denúncia de abusos às autoridades competentes. Em um movimento surpreendente, o tribunal reconheceu que, apesar da liberdade religiosa ser um direito fundamental, isso não dava à organização o direito de operar fora da legislação de proteção à infância e aos direitos humanos. O tribunal determinou que a organização deveria ser responsabilizada por não ter alertado as autoridades locais sobre os abusos, o que resultou em uma sentença que exigiu compensação financeira para a vítima.
As testemunhas de Jeová devem pagar 35 milhões de dólares a uma mulher que afirma que a organização ordenou que os membros do clero, os anciãos da congregação de Montana, não denunciassem o abuso sexual que ela sofreu na infância por um membro da congregação, mas que tratassem do caso internamente. Um juiz precisa rever a penalidade e a Organização das Testemunhas de Jeová, a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Nova York, planeja recorrer. Ainda assim, os advogados da jovem de 21 anos disseram que o veredito envia uma mensagem para a Organização das Testemunhas de Jeová para que denuncie casos de abuso infantil às autoridades competentes. Esperamos que essa mensagem seja o suficientemente clara para que a organização mude suas prioridades e passe a priorizar a segurança das crianças, evitando que outras crianças sejam abusadas no futuro, disse o advogado Neil Smith. Segundo o processo, os anciãos expulsaram o abusador da congregação em 2004 e o readmitiram no ano seguinte. E o abuso da menina, que agora tem 21 anos, continuou. Além disso, a decisão teve um impacto duradouro, pois criou um precedente legal que obrigava a organização a reavaliar suas práticas internas e a forma como lida com acusações de abuso sexual. Embora a decisão tenha sido um alívio para muitas vítimas, ela também gerou uma reação polarizada. A Organização das Testemunhas de Jeová, por sua vez, defendeu sua política de resolução interna e afirmou que estava comprometida com o bem-estar de seus membros. O julgamento foi um marco importante no reconhecimento de que as questões de abuso sexual devem ser tratadas com seriedade, independentemente das crenças religiosas. A decisão também provocou um debate sobre até onde o direito à liberdade religiosa pode ir quando há alegações de que a segurança e os direitos de indivíduos estão sendo comprometidos. Os casos de abuso sexual envolvendo as testemunhas de Jeová em Montana destacam um problema sério e complexo que afeta não apenas os membros da organização, mas também a sociedade como um todo. O julgamento em Montana foi um marco importante na luta das vítimas por justiça, expondo as falhas na resposta da organização às acusações de abuso e criando um precedente importante para casos semelhantes em outras regiões. Enquanto a liberdade religiosa continua sendo um direito fundamental, a decisão deixou claro que os direitos das vítimas e a proteção da infância devem ser prioritários. Este caso e outros semelhantes mostram a importância de garantir que todas as organizações religiosas operem dentro dos limites da lei e protejam seus membros de abusos e injustiças. Deixe seu comentário sobre o tema, deixe seu like e se inscreva para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Muito obrigado!